Olá, noivinha! Meu nome é Débora Fagundes. Seja muito bem-vinda ao Noiva em Curso. E hoje eu quero falar com vocês um assunto sério e que todo mundo quer saber. Como é que fica os casamentos daqui pra frente, né? Depois de todo esse ano muito difícil que a gente teve durante a pandemia, muita coisa aconteceu, a gente ficou muito em dúvida de quanto tempo ela ainda ia durar, né? E ainda está acontecendo até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas a gente precisa saber como é que fica daqui pra frente. Será que em 2022 a gente já consegue ter uma luz no fim do túnel? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes da gente começar, eu só quero te pedir para curtir esse vídeo porque você vai me ajudar bastante. E também vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai te mostrar mais conteúdos como esse. Então, todo mundo se ajuda e é isso aí. Bom, para fazer esse vídeo eu dei uma boa pesquisada sobre como é que está, né, a situação da pandemia relacionada ao setor de eventos. Também pesquisei alguns números sobre o quanto isso representa, né, no mercado brasileiro. E a maioria das coisas que eu tirei, tô aqui com a minha colinha, foi do site da UOL Economia e também da CNN Brasil. Então eu vou ler aqui algumas coisas para vocês que eu acho que é bem interessante a gente analisar juntos para depois falar daqui para frente. Vamos lá. Bom, o setor de eventos, gente, ele movimenta anualmente em média 250 bilhões de reais. É muita coisa. Então, com isso a gente já pode ter uma ideia de o quanto pode ter sido afetado, né, no Brasil esse setor. E sim, afetou muito, a gente já sabe, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui também, segundo essas pesquisas, apenas 8% dos eventos em média estão ocorrendo atualmente. Outro dado interessante também, 40% das empresas mudaram seus modelos de negócio, tiveram que se reinventar, né? Tiveram que mudar o rumo do negócio deles. E também 60% encerraram as suas atividades. Esse dado é realmente muito triste, né? Porque a gente para pensar quantas pessoas pararam de trabalhar com isso, quantas empresas fecharam e algumas até chegaram à falência. Também estima-se que 95% das empresas registraram uma queda bem brusca no faturamento. Também é outro dado bem importante. Antes da pandemia, o mercado de eventos gerava em média 8 milhões de postos de emprego, né? Então, com a pandemia, houve muito desemprego. E aqui eu entro num ponto importante, né? Porque eu tô falando tanto no setor que foi afetado, né? Que é o setor de eventos, na parte dos fornecedores, que é a minha parte, né? Com que eu trabalho, mas você que tá me assistindo noivinha também deve ter sentido que o mercado deu uma enxugada, então muitas pessoas, muitas famílias perderam seus empregos e isso afetou todo mundo, não tem como a gente não ter notado, né? Foi uma coisa tão estrondosa, tão grande isso tudo que aconteceu, que com certeza dificultou para todo mundo, tanto para as empresas que trabalham no ramo, quanto para os noivos que estão organizando o seu casamento. Porque querendo ou não, vocês estavam contando às vezes com um fornecedor, de repente esse fornecedor não existe mais, ou então vocês estavam contando com uma quantia X ali para um orçamento, né, inicial e de repente as coisas tiveram que mudar por conta da pandemia. Agora a gente vai falar de um ponto, então, depois de visto todos esses dados, né, a gente ter percebido que tudo isso foi acontecendo, o que mudou no setor de eventos? A gente começou a perceber uma união muito grande entre as pessoas que trabalham na área, os fornecedores começaram a se juntar. Às vezes você pode ter visto aí pelas suas mídias sociais vários fornecedores se juntando para criar pacotes especiais, para fazer produções, né, fotográficas para poder mostrar o trabalho, se juntaram, fizeram parceria, enfim, esse foi um detalhe muito observado por todo mundo que trabalha nessa área. Eu mesma cheguei a fazer várias parcerias com vários fornecedores que eu gosto muito, para a gente tentar chegar a um meio termo, né, para tentar fazer com que os casamentos pudessem acontecer. Então, alguns noivinhos conseguiram casar dentro dos limites, né, do que foi possível. Então, teve muito casamento pequeno, os chamados elopement weddings, né, que vocês devem ter ouvido muito esse termo esse ano, que são aqueles casamentos a dois, ou às vezes ali um par de testemunhas de cada lado, uma coisa realmente bem reduzida, que foi o que a gente pôde fazer, né, gente? A gente não tá podendo aglomerar e, inclusive, os decretos vindo por aí em cada município proibindo reuniões acima, às vezes, de 10 pessoas, teve horas que era 50, depois mudava para 25. Além de tudo, né, foi essa bagunça. Então, a gente, a cada mês, a cada semana, a gente tinha que se readaptar e mudar um pouco as estratégias. Isso fez também, se a gente pode pensar no lado positivo, com que a gente parasse para ser mais criativo, porque a gente teve que se virar nos 30, né, gente? Então, o que aconteceu? Surgiram novas ideias, né? Eu mesma tive algumas ideias bem diferentes, formatos diferentes para oferecer para os meus clientes, pacotes especiais, pacotes promocionais. Então,
entre toda essa bagunça, algumas coisas assim começaram a surgir. E com isso também a gente começou a ouvir um termo, né? Esse termo, eu confesso que eu demorei pra conseguir falar isso, porque eu tinha meio que um rancinho desse termo, que era o tal do novo normal, né? Agora não existe mais voltar ao normal, vai ter um novo normal. Então as coisas vão ter que ser adaptadas. Já foi, né, dito por aí que a pandemia ela não vai acabar de uma vez só, então a gente já vai falar disso por aqui. Mas, enfim, a gente teve que perceber que ao longo de todo esse período, né, que a gente foi passando, a gente teve que levar uma chacoalhada e perceber que as coisas não vão voltar de uma hora para outra e que sim, a gente vai começar um mundo diferente. Então, muita coisa teve que ser adaptada e com isso a gente começou a ouvir esse termo novo normal. Mas afinal, o que é esse novo normal, né? Bom, quando a gente começa a estudar um pouquinho de tendências de comportamento, inclusive eu vou deixar aqui nos cards, nunca sei se é aqui ou aqui, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu já fiz falando de 7 tendências pós-pandemia. E esse vídeo tá incrível, modéstia à parte, eu estudei bastante para fazer ele, então se você ainda não viu, veja, porque essas tendências não foram fontes da minha cabeça que eu tirei, eu estudei bastante para fazer esse vídeo. Para quem não sabe, eu sou formada em produção de moda, então eu estudo muito comportamento de consumo, tendências e, enfim, macro tendências, que é um assunto que me interessa muito. Mas por que eu tô falando disso? Porque quando acontece um fenômeno muito marcante, como por exemplo uma pandemia, ou como por exemplo uma guerra mundial, existe um fenômeno que é uma antecipação de tendências. Então várias coisas que iriam acontecer no período ali de uma década, às vezes até 2 décadas, isso é resgatado e puxado de uma vez só. Então, só pra gente exemplificar aqui, a gente já estava percebendo que os casamentos estavam ficando um pouco menores, né? A gente via já pessoas tentando se adaptar, fazer casamentos um pouquinho menor, tanto que o termo mini wedding já estava super em alta. Depois começou a aparecer os micro weddings, depois os elopement weddings, como eu já falei. Enfim, essa tendência ela já estava acontecendo bem de pouquinho. Porém, o que aconteceu? Com a pandemia, a gente não podia fazer evento grande, então essa tendência foi super antecipada. Bom, mas agora a gente vai falar então do que eu queria ter falado desde o princípio, que era o ponto inicial do vídeo, né? Tive que mostrar esses dados, falar um pouquinho sobre tudo isso pra gente chegar até a parte boa. Como que ficam os casamentos daqui pra frente? Bom, seguindo tudo isso que eu falei, a gente percebe já uma certa adequação, né, no mercado de eventos. Então, como eu falei antes, a gente vai ter que se adaptar, fazer coisas um pouco diferenciadas, para aos poucos, gradualmente, as coisas irem voltando ao normal. E é fato, a pandemia ela não vai acabar de uma hora para outra, né, gente? A gente já percebeu isso. Ela vai ser gradual. E aos poucos a gente vai se adaptando, se ajeitando, conseguindo encaixar. De repente, os decretos vão afrouxando um pouco. Então, é muito importante a gente ficar bem ligada, né, nos decretos, cada um aí na sua cidade, porque a cada semana, a cada 15 dias, sei lá, eles mudam. Então, é sempre bom a gente ficar de olho, ver os indicativos também das bandeiras, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, eu percebi já que quando chega na laranja, a gente tem que ficar meio de olho. Chegou vermelha, fecha tudo. Então, eles são indicativos, né, do que está acontecendo. E quando eles começarem a afrouxar, ficarem mais brandos, a gente vai começar a notar que gradualmente a pandemia está se dissolvendo. Bom, e aí começaram a surgir algumas boas notícias esse ano, apesar da demora, né, de ter acontecido toda a questão da vacina, da campanha de vacinação, que é um tema bem polêmico aqui no Brasil, principalmente, né, por conta do governo. É muito difícil a gente falar disso por aqui, mas sim, houve uma demora, isso já foi praticamente comprovado. Porém, enfim, em contrapartida, eu gosto sempre de jogar a parte positiva, né? O que a gente pode tirar de positivo de tudo o que está acontecendo. Então, já temos uma lei para retomada do setor de eventos, que é a chamada PERSE, que é Programa de Emergência de Retomada no Setor de Eventos, que facilitou o crédito para muitos fornecedores, muitas empresas, microempresas, enfim, para dar um pouco mais de apoio para esse setor, gente, porque a gente foi totalmente abandonado. Imagine, vocês noivinhos sentem isso e nós que trabalhamos do outro lado sentimos muito o peso da pandemia, porque pra gente não teve nenhuma lei específica até então, estava tudo muito atrasado, não tinha ninguém nos dando respaldo, né? Porque a gente ficou praticamente um ano parado. Então, finalmente agora está tendo essa retomada no setor e por mais que tenha demorado, é um ponto positivo, então a gente tem que falar dele. Então vai ter linha de crédito, enfim, empréstimo, parcelamento de dívidas. E isso vai dar uma alegria, uma afrouxada, como que é a palavra? Aliviada
no setor. E isso é bom para todo mundo, gente, não só para as empresas, mas para os próprios noivos. Por quê? Porque às vezes você estava com medo daquela empresa que você adora ir à falência, fechar, ter que mudar, enfim. Isso pode agora ser uma ótima ideia, uma salvação para essa empresa e ela continue funcionando com saúde, que é o que todo mundo precisa. Bom, depois também a gente teve ótimas notícias em relação à vacina, né? O estado de São Paulo foi o primeiro a anunciar um calendário que prometeu vacinar toda a população adulta até dia 15 de setembro. Depois disso veio o Rio de Janeiro também, que preveu que ia vacinar todo mundo até outubro. Depois o Paraná, enfim, várias capitais grandes e outras cidades menores também começaram a anunciar seus calendários e foi muito animador, né? A gente começou a perceber que finalmente isso é concreto, a gente está podendo perceber que sim, está chegando finalmente o momento em que as pessoas vão ser vacinadas. Mas aí me gerou muito uma curiosidade quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu falei, nossa, beleza, agora todo mundo vai ser vacinado, uhul, adeus, regras e restrições, vida que segue. Não é bem assim. Bom, o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada sobre esse assunto e procurei o que especialistas estavam falando. E eu achei também uma reportagem no site da Globo News mostrando vários cientistas e especialistas na pandemia dando seus vereditos, falando o que eles acham, como que está a situação, como que eles acham que vai ser essa volta ao novo normal, né? Como que vai ser essa volta no mercado de eventos, nas aglomerações, nas saídas das pessoas, nos encontros, como que tá isso? Bom, o que eles falaram? Como eu disse antes de novo, basicamente não vai voltar de uma hora para outra, vai ser gradual, então a gente vai sentindo aos poucos. E eles falaram que é muito importante a gente não afrouxar com os protocolos de higiene. Por quê? Porque se a gente do nada descuida, já foi comprovado que pessoas que foram vacinadas conseguem transmitir o vírus. Então, eles falaram, se você quer colher o futuro, cuida do agora, né? Então, como que isso é possível? Continua usando o álcool gel em todos os momentos que você puder. A máscara, use enquanto você puder, enquanto falarem que é pra gente usar, vamos continuar usando. Não deixa de usar só porque você levou as vacinas e fala, uhul, beleza, vida que segue. Não, cuida do que é seu, cuida dos seus familiares, porque isso é só bom para todo mundo, gente. Não tem como ser melhor do que prevenir, né? Prevenindo, a gente consegue que as coisas fiquem melhores lá na frente. Porque depois não adianta a gente chorar, né? Reclamar que não pode casar e tudo mais, se a gente mesmo não cuidou quando teve essa oportunidade. Então, vamos fazer a nossa parte aqui como primeira dica. Depois, o que foi falado também? Eles falaram que provavelmente nesse final de ano, ali no Natal, a gente ainda não vai poder fazer aquela aglomeração enorme com todos os familiares. Ainda vai provavelmente continuar um formato um pouco mais reduzido. Já vão poder liberar um pouco mais os encontros, mas não vai estar do jeito que estava antes da pandemia. Vai ficar um pouco mais restrito, como eu falei de novo, gradualmente. Mas o que isso fez eu refletir? Foi um certo indício, né? Quer dizer que então os casamentos muito grandes ainda não vão poder acontecer. Se nem as aglomerações de família vão ser tão indicadas, então provavelmente vão liberar os casamentos, mas para poucos convidados. Então, se você planeja casar em 2021 para um festão, talvez você ainda precise dar uma revisada nesse plano, porque pode ser que ainda não seja possível. E, gente, não deixem para resolver as coisas na semana, vou acreditar até o último segundo e passar por um estresse emocional muito forte. Se teu sonho é fazer um casamento para 200, 300 pessoas, joga para o ano que vem. Ano que vem, mais pro meio do ano, pro final, é mais garantido. Porque, inclusive, foi outra coisa que eles falaram. Com o calendário da vacinação, provavelmente até o primeiro semestre do ano que vem, 2022, a gente vai estar com todo mundo quase vacinado. Ótimo. E aí, finalmente, vai acontecer aquela polêmica imunidade de rebanho, que tanto foi dito aí na CPI e tudo mais. Porque a imunidade de rebanho, de fato, pode funcionar se a gente fizer do jeito certo, todo mundo vacinado e cada vez menos pessoas transmitindo ali naquele grupo o vírus. Mas para ela acontecer, a maioria da população, mais de 80% da população tem que estar vacinada. Então, também é importante a gente ter esse dado, né? Então, significa que ali pelo meio do ano de 2022, provavelmente as coisas já vão estar bem mais tranquilas. Então, se você quer fazer um casamento grande, deixa para metade do ano que vem, 2022, para planejar isso. Se você quer fazer algo mais reduzido, ainda rola fazer esse final de ano, começo do ano que vem, tá tranquilo. E agora outro ponto também que eu acho bem importante a gente falar é sobre lua de mel. Como é que fica a questão da lua de mel? Porque afinal a gente casa, a gente quer o combo completo, né? A gente não quer só casar, a gente quer também poder fazer a viagem pós o casamento, né? A lua de mel. Se você pretende fazer uma lua de mel dentro do país, aqui no Brasil, tranquilo, já dá para ir planejando sem muitos estresse.
Agora, se você planeja fazer uma viagem internacional, também é bom ficar bem atento, gente, porque infelizmente as notícias não são tão boas, mas se a gente for precavido, aí tudo fica certo. Mas já foi dito que o Brasil está de fora do pacote que está sendo feito aí internacionalmente para aceitar estrangeiros entre países. Basicamente, eles vão aceitar a carteirinha com todas as vacinas, ok. Só que o Brasil ainda está em porcentagem de população, em comparação com o total, muito atrás ainda na vacinação. Enquanto isso não avance, o Brasil ele vai ficar meio que de fora e muitos países ainda vão privar a entrada dos brasileiros. Então isso é uma outra coisa para vocês ficarem muito de olho. Cuidado para não comprar aqueles pacotes de viagem no pulo, porque o que mais tem é a gente querendo se aproveitar de pessoas nesse momento, infelizmente. Então fiquem bem atentos, chequem se o lugar que você está querendo fazer sua lua de mel tá podendo entrar brasileiro, né? Por exemplo, Cancún, no México, tá podendo. Um lugar incrível para fazer uma viagem. E em alguns outros lugares também é possível, mas com certeza isso é uma coisa que vocês têm que estarem muito atentos na hora de pesquisar. E se for mais pro final do ano que vem, aí de novo entra naquela questão. Acho que lá as coisas vão estar muito mais tranquilas, então é mais fácil você poder planejar a longo prazo. Mas se for para alguma coisa para agora, até o final do ano de 2021, fiquem atentos. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha trazido boas notícias aqui para vocês e algumas dicas bem legais para vocês poderem aproveitar também, né, para esse planejamento que vem pela frente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir, que vai me ajudar muito. Entrega esse meu conteúdo para outras pessoas também, compartilha com as suas amigas que também são noivas, compartilha com o seu noivo, enfim, vai ser muito legal para mim e também você vai estar ajudando outras pessoas. E se puder, também se inscreve no meu canal, porque eu te prometo que eu trago conteúdos muito legais por aqui e você não vai se arrepender, vai estar muito bem informada. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo!